as pessoas estão colocando é a seguinte: a Folha foi operada ou a Folha estava na operação Bolsonaro de criar confusão? Teve um comentário do Eudes, que estava aqui, que ele falou uma coisa muito interessante. Como é que fica a cabeça do povão no meio dessa confusão? Porque é tão difícil, né? Então eu passo para você falar um pouco mais sobre o caso Folha e depois a gente continua aqui. Vamos lá, o Estopa tem razão, a Folha está atrás de clickbait, a gente tem que ver isso. O Pedro Serrano tem uma conceituação muito interessante, que nós estamos vivendo o tempo do desespero, né? O tempo da ação imediata, sem reflexão, o tempo da internet tem transformado as coisas, nós não temos mais como organizar, pensar, sentar, verificar, parece que nós queremos tudo para ontem, os jornais estão entrando nesse desespero, e eu acho que a Folha foi operada, eu acho que a Folha fez uma enorme burrada, eu acho que ela pegou Primeiro porque se sabe que o governo Bolsonaro é todo corrupto. E se nós sabemos, a Folha sabe muito mais por causa das ligações que ela tem. Agora, a questão é ter como comprovar. Então, ela foi pega nesse processo. Eu acho que a Folha faz parte hoje de um grupo contrário ao Bolsonaro. Não acho que ela esteja ajudando o Bolsonaro, não. Nós temos no Brasil hoje pelo menos 3 grupos políticos diferentes que se organizam para 2022. Né? Nós temos o bolsonarismo organizado, junto com esse neomilitarismo de extrema-direita no Brasil. Nós temos uma centro-direita, uma direita liberal brasileira, que percebeu que Jair Bolsonaro não vai levar a lugar nenhum, que na realidade o acordo que eles teriam feito originalmente com o Bolsonaro não foi cumprido, né? Que é o mesmo acordo que a gente encontra lá na formação do fascismo e do nazismo, quer dizer, nós aceitamos algum grau de autoritarismo, aceitamos perder algum grau de liberdade, mas em troca disso nós queremos que você nos garanta a primazia do crescimento econômico, o domínio dos sistemas de geração de riqueza, a diminuição do valor da mão de obra, a contenção da sociedade, né, para que ela não se torne errática ou caótica e tal. Isso não aconteceu. O Bolsonaro não tem mais força para fazer as reformas que ele quer, nem a reforma tributária, e acho que nem a reforma administrativa sai agora com essa história do Luiz Miranda, porque isso aí demonstrou claramente a importância dos funcionários públicos concursados. Então, eu acho que a Folha está num outro ponto. E o terceiro grupo que está lutando lá por 2022 somos nós da esquerda, né? E o Ciro perdido no meio aí, sem saber para que lado efetivamente ele vai. Eu acho que ele vai mais para o lado da direita do que qualquer outra coisa. Mas eu penso que a Folha ela foi levada a esse processo. Eu acho que o editor da Folha devia ser demitido, porque não se pode fazer isso. Abriu, inclusive, a possibilidade de tomar um processo muito grande dos Bolsonaro, né, e tomar um processo numa coisa em que a gente sabe que é verdade, a gente sabe que eles são corruptos, a gente sabe que eles são... Mas elas fizeram uma barrigada, deram uma barrigada, e isso não podia passar, efetivamente. Era necessário mais investigação, e aí eu lembro do Nassif, né? O Nassif fala que o jornalismo brasileiro se transformou no jornalismo de vazamento, né? Aquele jornalista que fica sentado em casa esperando alguém do governo, alguém no lugar vazar uma notícia para ele, mas não vai atrás, não vai investigar, não usa da prerrogativa do jornalismo para fazer isso, para funcionar, né? E o nosso internauta aqui que falou muito bem, quer dizer, e esse é o ponto que a gente tem que entender, e aí o Estopa tem razão nisso. Como é que fica a cabeça do povo? Porque assim, eu, você, o Estopa, as pessoas que estão nos vendo, a Tuxi, nós somos privilegiados. Nós temos tempo para fazer essa análise, nós podemos passar a tarde aqui discutindo sobre isso, lendo a matéria da Folha. Agora, a imensa maioria do povo brasileiro está trabalhando de sol a sol para tentar pagar as contas no final do mês e não está pagando. Esse cara não tem condições de ler isso. Nem que ele quisesse, ele teria condições de fazer isso. E ainda tem uma parcela da nossa população que não recebeu educação suficiente para esse tipo de coisa. E é com esses grupos que Bolsonaro conversa via WhatsApp. E é por isso que o processo do último depoimento na CPI foi tão bom para ele. Primeiro porque rompeu com a hegemonia que vinha sendo organizada na narrativa da CPI. A narrativa da CPI vinha sendo colocada a trancos e barrancos, mas vinha sendo colocada pelo Aziz e pelo Renan, como buscando efetivamente provas e comprovações da corrupção e da má gestão do Ministério da Saúde com relação aos direitos fundamentais do ser humano no Brasil, a vida, a segurança, aquelas coisas todas. O depoimento destruiu isso porque eles foram atrás de uma outra coisa,
Ah, mas era corrupção no Ministério da Saúde. Não, era uma corrupção comezinha menor de 2, 3 coronéis que pode-se facilmente dizer que eles já tinham, inclusive é isso que o governo está usando, um deles não participava nem do Ministério da Saúde. Nós sabemos que isso não quer dizer nada. Porque se você quiser abrir um veio de corrupção, eu não vou fazer com um cara dentro do Ministério da Saúde, eu vou fazer com alguém fora, é óbvio, que é para se vazar, o cara não tem condição nenhuma de ser implicado. Né? As pessoas dizendo, o pessoal na CPI dizendo assim, mas esse Dominguete não tinha nenhum vínculo formal com a empresa. Mas claro, se eu vou fazer um esquema de corrupção, eu não quero nenhum vínculo formal. Está tudo ali organizado exatamente para que fosse feita essa corrupção. E o Aula tem razão, o crime está lá. Agora, as peças que foram colocadas é que, no meu entendimento, foram colocadas por diversionismo. Eu acho que esse rapaz, esse cabo, foi literalmente pego de surpresa nisso. A cara dele de pânico na CPI, quando foi apreendido o seu celular, e quando o senador disse para ele que aquele áudio que ele tinha vazado não tinha nada a ver com vacina, que ninguém tinha falado em vacina e que ninguém tinha falado irmão, que o Luiz Miranda chamava todo mundo de irmão, que era um vocativo que ele usava a todo momento, a cara dele de pânico, ali ele se deu conta que ele tinha caído num golpe do tal do Cristiano, que ele nem sabe quem é, provavelmente esse Cristiano recebeu esse áudio de um outro indivíduo, e aí é que vem a instrumentalização dessas redes de informação, que usam essa estrutura ideológica para fazer as pessoas cometerem determinados atos, sem poderem ser imputados por esses atos de forma cabal, porque nós nunca vamos conseguir comprovar essa rede de comunicação que vai até em cima e chega aos grandes militares que estão operando essa estrutura em favor do Bolsonaro. Mas que isso está acontecendo, efetivamente está. Agora, a CPI tem que tomar um cuidado. A CPI não pode agir como a Folha. A Folha literalmente caçou clickbait, a Folha saiu pensando, agora nós vamos derrubar o Bolsonaro, agora nós vamos fazer isso, agora... Porque nesse momento, derrubar o Bolsonaro gera capital político. A gente tem que entender isso. A direita brasileira está querendo derrubar o Bolsonaro porque gera capital político. Então, quem é que vai assumir esse capital político? Quem efetivamente vier com a bola de prata. Então a Folha pensou, é nossa, mas não é. Aliás, só para te dar um ponto, Horta, só para não perder isso, senão vou esquecer, que é o seguinte: teve uma finalidade essa matéria, que foi carimbar no Bolsonaro a seguinte afirmação: além de genocida, é corrupto. Foi o que todo mundo saiu dizendo nas redes sociais assim que saiu a matéria. Parecia até organizado. Saiu a matéria da Folha, todos os políticos de esquerda que assinam o manifesto do impeachment, é genocida e é corrupto também. E eu acho que eles caíram numa armadilha, mas, enfim, conclui. Exato, porque é uma acusação muito fácil de ser desmontada, e aí gera aquilo que o Bolsonaro quer, que uma internauta, inclusive, postou aqui, né? Que é a negação plausível, que é uma das estratégias que a CIA usava desde a década de 60, quando ela era, ou alguma pessoa do governo, era implicada em algum escândalo de internacional, que era criar uma narrativa que fosse plausível e que ordenasse os fatos de forma diferente daquela que estava sendo colocada. O Bolsonaro conseguiu isso. O Bolsonaro hoje, quando fala para as pessoas, e ele está disputando a cabeça das pessoas que estão em dúvida, ele não está disputando a minha ou a tua, ele está disputando a cabeça das pessoas que estão em dúvida. E ele está disputando com que argumento? Olha, o Renan, o filho dele, é um governador que está envolvido em corrupção, eles estão tentando criar uma CPI efetivamente que queira me pegar, e essa narrativa está na boca do Marcos Rogério todo santo dia na CPI. O Marcos Rogério é hoje o jagunço na CPI ali, está na boca dele. E aí ele diz, olha, a CPI foi organizada para me punir, e eles estão tentando pegar qualquer um. E agora ele ganhou. Porque agora ele pode dizer, inclusive aquele Delgatti, veja, um pobre coitado, que foi lá e negociou... Dominguete. O Dominguete, esse pobre coitado, que negociou lá com não sei quem, com pessoas que eu já tinha, inclusive, exonerado, vendendo 400 milhões de vacinas, olha que absurdo, jamais se poderia comprar esse valor, mesmo que tiver... Ele ganhou, entendeu? A CPI tem que tomar mais cuidado. A Folha eu nem falo. A Folha esqueceu de fazer jornalismo, mas eu acho que ela desaprendeu desde os tempos da Lava Jato. Agora, a CPI precisa efetivamente tomar cuidado para não cair nessas coisas. As instituições de Estado precisam ter outro ritmo, ter outra velocidade. Não se pode mais fazer o que nós fizemos desde 2013 no Brasil. Julgamentos de liminares correndo em 8 minutos, 10 minutos, entra a distribuição, o juiz já nega, porque a gente entra num processo de cristalização do absurdo, de não reflexão sobre as coisas e acaba efetivamente cometendo as maiores injustiças.